Bom dia, muito bom dia. Hoje, dia 17 de julho de 2025, começando mais um Evangelho no Lar. E fui abrir o Instagram agora, disse que eu vou perder o direito de fazer as lives, porque só pode fazer live ao vivo agora só quem tem mais de 1.000 seguidores. Então, eu tenho que ver quanto que eu já cheguei, mas não cheguei a isso. Então, não sei como é que vamos fazer. Eu acho que vou fazer só gravado no YouTube e postar por aqui mesmo. Vamos ver como é que vai, até quando. Eu não sei se vai dar o tempo correto de tempo de 30, 40 minutos aqui também, não sei se eles não vão cortar. Mas enquanto nós pudermos fazer, vamos fazendo. Então, vamos iniciando o nosso dia hoje com muita gratidão, né? Gratidão por nós estarmos aqui. E a palavra gratidão tem vindo muito forte da espiritualidade para que nós agradecemos a tudo, para que nós começamos a abençoar mais os nossos alimentos, a tudo que nós temos. Abençoar a água quando vamos beber, o alimento que preparamos, ou quando vamos em algum lugar abençoarmos. Anos atrás, numa canalização, o Arcanjo Miguel nos passou que quando nós fomos fazer alguma alimentação, fazer alguma refeição fora de casa, né, ou até em casa mesmo, que a gente repita, esse alimento que eu como nesse instante, que serve para manter o equilíbrio do meu corpo. E às vezes eu esqueço, porque é tanta coisa, e eu digo assim, é, a gente acaba esquecendo muitas coisas, né? Porque é sempre mensagens novas, mas hoje me lembrei muito disso, porque o medicamento também, o medicamento isso eu uso, né? Esse medicamento que eu tomo é para manter o equilíbrio do meu corpo. Essa vacina que eu tomo é para manter o equilíbrio do meu corpo. Esses dias eu fiz uma cirurgia no pé, né? Então, na hora que eu deitei no centro cirúrgico, eu mentalizei e disse: todas essas anestesias, esses medicamentos que vai entrar no meu corpo é para manter o equilíbrio do meu corpo. Então, isso a gente quebra a energia negativa que tem atrás e serve realmente só para o que precisa servir no nosso corpo, né? Então, a questão da gente abençoar o alimento é justamente para isso. Abençoa a água que você tem para beber, porque o que nós temos é fartura, muitas pessoas não têm, né? Então sejamos gratos a isso tudo. E a gratidão está sendo muito forte, eles pedindo que nós agradecemos, porque a gratidão enaltece a nossa alma, ela, como é que eu vou te dizer, nós temos uma aura ao redor do nosso corpo. E quanto mais a gente agradece, mais essa aura vibra, né? Então as energias negativas vão tendo menos campo para entrar na nossa aura, né? Eu tenho uma situação assim particular e outra que eu vivi essa semana. Os nossos jovens estão sofrendo muito e eles não sabem do que é esse sofrimento. Nós, mais velhos, que estamos já nesse caminho espiritual, a gente chora, se entrega, levanta, agradece, eh, e tá tudo certo. A gente sabe que estamos vivendo processos dia a dia de intensidade. Ó, eu tô com os olhos vermelhos, eu estava fazendo uma prece, acabei chorando agora antes do início do evangelho e porque a gente se conecta com essa energia que é bem forte da espiritualidade. E então, assim, os nossos jovens hoje estão sofrendo muito, porque eles não têm, muitos jovens ainda não têm esse caminho espiritual. Outros têm, mas pelo fato da idade, tem tantas coisas que atraem mais que eles acabam. eh, às vezes ignorando o que a gente passa, ou às vezes ignorando alguma mensagem que eles ouvem. Os atrativos são muito grandes para eles. Então, isso está sendo muito forte mesmo. Aí eu tive problemas dentro de casa agora no mês de maio,
E, meu Deus, eu me desestruturei totalmente. Até que nós conseguimos dar a volta de novo, e não é por falta de orientação, não é por falta de nada, mas é que assim, é, cada um está no seu processo evolutivo, né? E às vezes, o que você ensina, o que você coloca dentro da sua casa, para o teu filho, para tua filha, às vezes aquilo ele não quer ouvir, né? Aí o que que acontece? Vem as amizades, porque a gente sabe, os jovens têm um caminho espiritual, eles têm, eu digo que o futuro do nosso planeta está na mão das crianças e dos jovens, né? Então, chegam pessoas no caminho deles para tirar eles desse rumo, né? E por mais que tenha ali convivência com quem está espiritualizado, quem está dando encaminhamento desde cedo, eles têm os minutos de bobeira. Isso é fato. E é nesses momentos que essas energias externas tomam conta das energias deles. E eles nem se percebem, nem se percebem. E eu vou te dizer, não é só porque nós estamos num caminho espiritual. Anos atrás, aqui na nossa cidade, tem uma fisioterapeuta que era professora e tudo. E só um exemplo para vocês verem como as coisas acontecem. E a filha dela estava com problema numa perna, ela estava com uma perna mais curta que a outra. A menina tinha acho que 15, 16 anos já. E a mãe dando ali, dando aula, trabalhando com isso, né? Uma das fisioterapeutas mais velhas que nós temos na nossa cidade. Ela não tinha se dado conta que a filha dela tinha problema dentro de casa. Tá entendendo? Então, às vezes, a gente consegue ajudar tantas pessoas fora e a gente não se percebe em casa também. Às vezes dá uns sinais, a gente não está percebendo. Mas a gente reverteu, conseguimos começar a limpar essas energias todas, trazer a consciência de novo, né, do que está acontecendo, trazer a presença para ver dos erros e dos acertos, né? E essa semana também me chegou um jovem, quase no mesmo problema, só que ele estava muito doente. Doente, 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 porque foi em certo lugar, com pessoas que não eram boas, um jovem de 16, 17 anos, e E ali naquele local, quando ele entrou, ele deu espaço para que essas energias também entrassem no corpo dele. Ele sentiu que não era um local para ficar, ele saiu do local, mas ele já deu espaço. Por quê? Porque ele foi até o problema, entende? E dali começou com mais outros sintomas e adoeceu 2 semanas mal, 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 mal. Aí pediu para vir aqui, chegou aqui, nós conversamos, encaminhamos o que tinha. Fizemos uma cura arcturiana ontem e o jovem já se restabeleceu. Então, para vocês verem o quanto que eles estão vulneráveis. Eu sempre, quando meus filhos saem do portão da casa para fora, eu digo para Mãe Maria, eles são seus filhos, eu sou só a cuidadora. Então, guia eles para um caminho correto, protege até o local de trabalho, até a escola. Então, a gente sabe que os nossos filhos estão protegidos, mas vai da consciência deles fazerem as coisas corretas. Muitos jovens nós sabemos que não tem uma estrutura para um encaminhamento espiritual. Então vamos rezar para esses jovens, vamos pedir luz para esses jovens, para que eles consigam achar os seus caminhos. Porque nós que já estamos aí com uma boa bagagem, nós nos desestruturamos às vezes, então imagine eles com tanta informação, tanta coisa, tanta facilidade, tanta coisa que chega de um lado de outro e é inexplicável o que eles atraem, né? Então,
esse evangelho de hoje é emanar muita luz para os nossos jovens, para as nossas crianças, que são tão assediadas mesmo. Ontem eu estava vendo um vídeo eh, de um pai e de uma mãe, que são até famosos, contando que é para nós prestarmos atenção nas figurinhas, adesivos que as crianças recebem. E eu não tinha me percebido a isso. E eles mostraram as figurinhas, como também uma simples figurinha da gente autenticar no caderno, da gente colocar em qualquer coisa, né? Que criança gosta muito, os jovens também gostam de figurinha, colam no estojo, colam no caderno, colam nos vidros e tal. E eu não tinha percebido, porque eu também faz tanto tempo, os meus já estão grandes, né? Eu sempre tinha adesivos. Uma época trabalhava com um brechó infantil e eu tinha uma menininha que vinha lá e cada vez que ela vinha eu colava uns adesivos nela, ela gostava. Ela tem problema nas perninhas, querida. A Elô, ela queria ir lá no Bichó. E então naquela época eu sempre tive bastante, e os meus também já estão grandes, então eu não me tive mais a percepção de ir atrás disso. E como até as figurinhas eh, intuindo a atos sexuais, atos de tortura. Então eles estão minando nossas crianças, os nossos jovens de tudo que é jeito. Então, cabe a nós, como os pais, vós, amigos, madrinhas, padrinhos, ficarmos alertas, muito alertas, porque eles estão assim como se fosse o alvo e eles são a mira certinha, porque eles não têm tanta bagagem, eles não têm tanta noção. Tem muitas crianças, muitos jovens que já vêm assim anos-luz na frente de nós. Muito, muito, muito. Mas mesmo até esses a gente tem que ficar, porque de um jeito ou de outro eles minam. Aí é com bullying, porque ele é nerd, ele é não sei o quê. Então, assim, ficamos atentos, gente. Ficamos atentos. Dá até uma coisa no coração, assim, saber que tem pessoas que têm, assim, essa maldade tão grande. Mas não cabe a nós julgarmos eles, porque muitos são pagos para fazer isso, entre aspas, né? Eles são ameaçados a fazer isso, induzem daí os humanos a fazer isso, porque a baixa energia, eles entram nessa baixa vibração e eles conseguem chegar. Por isso que eu disse da nossa aura, quanto mais nós estarmos com os nossos chakras alinhados, quanto nós mantermos mais a gratidão, nos conectarmos com a natureza, mais a nossa aura vai brilhando e não damos acesso a essas energias negativas a entrarem no nosso corpo. É, eu digo que é complicado porque nós estamos expostos o tempo todo, né? Então, quanto nós pudermos estar com o pé na terra, na areia, na água, abraçar uma árvore, comer alimentos mais naturais, isso nos traz em mais ligação com a nossa Mãe Terra. E é ela que está aí para nos dar esse suporte, nos dar esse aterramento diário para que nós possamos estar em conexão. Deus é Pai, é Mãe, é a nossa vida. Então, Ele está anos-luz também na nossa frente. Ele sabe o que vai dar daqui 3, 4, 5 encarnações nossas, daqui 1000 anos na nossa frente. Então, o que nós estamos passando aqui é um teste diário, né? Então, Deus, Ele nos dá todas as ferramentas para que nós possamos nos limpar disso tudo, que nós possamos nos descarregar disso tudo. Tem vários tipos de terapias que dá para fazer, mas a natureza é um aterramento que é de graça. Não tem quem não possa pôr o pé, ao menos numa grama. Ah, é inverno, coloca com meia. Tá muito frio, coloca com a meia. Mas vai numa praça, vai num parque, vai na beira de um rio, vai numa cachoeira. Quem mora perto do mar, se tá frio, mas vai lá e coloca os teus pés na areia. Isso vai te ajudar. A mãe natureza é uma terapeuta de graça.
E quantas curas nós podemos fazer ali diante dessa mãe também, né? Então, estejamos conectados com essa essa fonte que nos dá o alimento, nos dá a água, nos dá a energia, nos dá o ar, né? Nós somos agraciados aqui na Mãe Terra porque nós temos abundância em tudo. Tem uma música que diz que não nos falta nada e não nos falta nada. Porque cada um tá, quando tem situações que faltam, porque está no lugar certo por suas provações. Por suas provações. Eu tenho uma amiga que foi passar mês de abril, agora ela ficou quase um mês lá no, numa aldeia indígena lá no Amazonas. Entre ir e voltar deu quase um mês. E quando ela voltou, eu acabei indo lá conversar com ela para ver como é que era. Eu ainda tenho essa esperança de fazer uma viagem dessa. E lá ela contando a situação, desde a água, desde o alimento, como é que eles se alimentam, como é que não dá para tomar banho, porque é isso, porque aquilo não tem energia elétrica. A gente olha para dentro e diz: Meu Deus, muita gratidão, que não nos falta nada mesmo, né? E eles estão ali, eles sobrevivem como aquilo, com o pouco que eles têm, conseguem dar ensinamento, estão em conexão totalmente com a natureza. E a gente se pergunta: o que que eu estou fazendo da minha vida com tudo que eu tenho, né? Aí a gente olha os guarda-roupa, que a gente tem muita coisa. é, Ah, mas amanhã eu vou usar. E a gente acumula muita coisa também, né? Então, quando a gente reflete a isso tudo, temos que ver o que me sobra e o que me falta. Não falta nada, né? Quando nós estamos numa situação assim que nós não sabemos o que fazer, a primeira coisa a fazer é ir fazer trabalho voluntário. Quando nós nos decidimos, nos dedicamos a auxiliar alguém, às vezes a gente olha que o nosso problema não é nada, perto de quem está passando mais do que nós. Então fica essa reflexão no dia de hoje. E em cada evangelho que eu sento aqui para fazer, eu nunca sei o que nós vamos falar. E todos eles também é um aprendizado grande cada vez mais para mim. Pode ter certeza. Porque começa a vir as palavras e eu sou só um canal para que eles possam chegar até cada um de que vai ouvir esse áudio, esse vídeo. Então eu só agradeço por tanto aprendizado. Então agradecemos a nosso Deus Pai e Mãe por todas as bênçãos já recebidas. Gratidão antecipada por todas as bênçãos que estão a caminho, porque eu sei que são grandiosas, inúmeras e maravilhosas. Gratidão ao nosso corpo físico, que nos permite estar aqui nessa evolução. Gratidão à nossa energia do eu sou, porque nos mantém em conexão viva diretamente com o Pai a cada instante, a cada respirada de nossa vida. E afirme diariamente: eu sou o que eu sou, eu sou o que eu sou, eu sou o que eu sou. E daqui você pode colocar o que você quiser de afirmações. Eu sou a luz que ilumina todo esse planeta. Eu sou luz em abundância. Eu sou conexão divina com o Pai Criador. Eu sou próspero, eu sou abundante, eu sou feliz, eu sou saudável. Você afirme tudo que é de positivo para você, porque quando você afirma o positivo, é isso que você é. Não afirme coisas negativas, porque essa energia fica no teu campo e fica registrado no universo. Então afirme só coisas boas. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus.
O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males. Porque teu, meu Deus, pertence o reino, o poder e a glória, para todos os séculos dos séculos. Amém. Jesus, Maria e José. Eu abro o Evangelho segundo o Espiritismo, mas você fica com com as suas crenças. Pode abrir o livro que você deseja. Falando de gratidão, de auxiliar o próximo. Saiu o capítulo 13, a caridade material e a caridade moral. Amemo-nos uns aos outros e façamos aos outros o que quereríamos nos fizessem eles. Toda religião, toda moral se acham encerradas nesses dois preceitos. Se fossem observados nesse mundo, todos seríeis felizes. Não mais aí ódios nem ressentimentos. Direi ainda, não mais pobreza, porquanto do supérfluo da mesa de cada rico, muitos pobres se alimentariam e não mais veríeis nos quarteirões sombrios onde habitei durante a minha última encarnação pobres mulheres arrastando consigo miseráveis crianças a quem tudo faltava. Ricos, pensai nisto um pouco. Auxiliai os infelizes o melhor que puderdes. Dai para que Deus um dia vos retribua o bem que houverdes feitos, para que tenhais, ao sairdes do vosso invólucro terreno, um cortejo de espíritos agradecidos, a receber-vos no limiar de um mundo mais ditoso. Se pudesseis saber da alegria que experimentai ao encontrar no além aqueles a quem na minha última existência me fora dado servir. Amai, portanto, o vosso próximo, amai-o como a vós mesmos, pois já sabeis agora que, repelindo um desgraçado, estareis quista, afastando de vós um irmão, um pai, um amigo vosso de outrora. Se assim for, de que desespero não vos sentireis pressa ao reconhecê-lo no mundo dos espíritos. Desejos compreendais bem o que seja a caridade moral, que todos podem praticar, que nada custa materialmente falando, porém, que é a mesma, que é a mais difícil de exercer-se. A caridade moral consiste em suportarem umas às outras as criaturas e o que menos fazeis nesse mundo inferior, onde vos achais por agora encarnados. Grande mérito há, crede-me, em um homem saber calar-se, deixando fale outro mais tolo que ele. É um gênero de caridade isso. Saber ser surdo quando uma palavra zombeteira se escapa de uma boca habituada a escarnecer não haver o sorriso de desdém com que vos recebam pessoas que muitas vezes erradamente se supõem acima de vós. Quando na vida espírita a única real estão, não raro muito abaixo, constitui merecimento não do ponto de vista da humildade, mas do da caridade, porquanto não dar atenção ao mau proceder de outrem é caridade moral. Lembrai-vos de que Jesus disse que todos somos irmãos e pensai sempre nisso, antes de repelir-se o leproso ou o mendigo. A Deus pensamos que sofrem e orai, e que assim sejas. Então, orarmos pelos nossos irmãos, né? E aqui, enquanto eu li, eu lembrei do filme do Nosso Lar 1, o André Luiz, que enquanto estava encarnado, ele era um médico, né? E vinha já de uma família de boas posses, né? E mas ele era uma pessoa assim avarenta, né? Ele era uma pessoa snob, tinha os seus luxos, né? E os seus vícios. E ele tinha uma secretária, e a secretária era mais humana do que ele. Então tinha um casal que o senhor estava muito doente e ela também. E no final eles iam até o consultório do André Luiz e esperavam todos os pacientes dele, porque ele atendia particular, né?
Naquela época era só quem tinha para pagar uma consulta e, e eles esperavam todos a serem atendidos. No final, a secretária passava esse casal para ser atendido pelo André Luiz e ele não gostava de atender porque eles não pagavam, né? Eles não tinham condições de pagar. Aí veio o desencarne dele, todo o processo que ele passou, que quem quer assistir o filme Nosso Lar um e o 2 é muito bom, é um esclarecimento muito lindo. E lá, quando ele foi para o plano espiritual, que daí ele foi socorrido, ele foi atendido nos hospitais e depois foi fazer a sua peregrinação, né, como para a sua evolução lá no plano espiritual. Chegou o dia, ele encontrou essa senhora que estava desesperada porque o marido dela ainda não tinha desencarnado. E ele meio que tratou ela com o mesmo descaso que ele tratava enquanto estava vivo. E essa senhora estava lá e ela via ele de longe e dizia: Ô, doutor André, ô, doutor André. E, e um dia ele teve acesso a todas as pessoas que rezaram por ele quando ele desencarnou. E por incrível que pareça, nem a família rezou por ele, nem a família emanava luz para ele. A única pessoa que emanava luz para ele era essa senhora pobre, que de joelhos ela rezava que Deus acolhesse bem o doutor André no plano espiritual, que ele era uma pessoa boa e tal. E ela nem tinha essa percepção, porque a ingenuidade dela era muito grande. Por quê? Porque a gratidão dela era maior que a sua ingenuidade. Pelo fato dele atender do jeito que ele atendia, eles ainda, ela rezava e agradecia por ele. Então, é, é aí uma grande lição para nós, a caridade. Quando você ora por uma pessoa, você nem imagina o bem que você faz por ela. Por isso que a gratidão de poder fazer esse trabalho, poder fazer essa evolução no planeta Terra hoje, é grandiosa, gente. Vamos fazer valer da nossa evolução. Vamos fazer entender a nós mesmos o porquê que nós estamos aqui. É por nós, mas é pelo todo. Porque quando nós evoluímos, quando nós melhoramos, a energia do planeta muda. Ah, mas eu sou só eu. Eu sou só eu. Mas eu sou muito grande. Porque eu sou a luz de Deus, eu sou a luz do Criador aqui. Então vamos rezar pelos nossos jovens, vamos rezar pelos suicidas, vamos rezar pelos nossos irmãos que se encontram nos vales dos arrependidos. Lá embaixo é muita tristeza. Tem o vale dos viciosos, tem. Assim, é grandioso a dor deles. Porque só quem chega lá embaixo que sabe. Ah, e eu sei, tá? Vou dizer por que que eu sei. Pode dizer, ah, não, mas como é que tu tá falando? Eu já visitei lá. Então o sofrimento deles é muito grande. O sofrimento das mulheres que são assassinadas brutalmente é muito grande. As mulheres são acolhidas na casa com Dona Maria Padilha e são levadas para um hospital. A Mãe Maria coordena um hospital na região dos Vales Umbralinos. Hum, Essas pessoas, a gente diz pessoas porque são almas, né? Que quando eles se arrependem, eles vão para o hospital. Muitos vão direto para o hospital ali que sai nas regiões umbralinas, tem na saída das regiões já tem um hospital ali. Então são acolhidos para depois se reestruturarem para conseguir chegar numa colônia espiritual, porque as energias são muito fortes. Então assim, nós já passamos por lá. Não queremos voltar mais para lá, porque é muito sofrimento, é muita dor, é muita sujeira. Tem os terroristas lá embaixo também, que quando se chegam certas almas de pessoas que estupram, que têm essas maldades, principalmente com crianças, eles são torturados, eles sofrem dores também lá embaixo. Então vamos rezar também pelas nossas almas, pelo que já passaram e porque estão agora no processo evolutivo.
para que nós não precisamos mais voltar para lá. Façamos dessa vida a nossa melhor encarnação até agora, vivendo um dia de cada vez com muita gratidão. Muita, muita, muita gratidão. Então agradecemos a todos os espíritos de luz que se encontram conosco. Ana, querida, eu amo muito você. Agradecemos a todas as pessoas que vão ver ainda mais tarde esses vídeos, que nesse instante vocês também vão estar sendo amparadas nas suas casas, nos seus locais de trabalho. Abençoamos a nossa Mãe Terra. Se pudermos envolvermos ela todo dia numa luz violeta, numa luz azul, numa luz branca cristalina, essa energia chega para todos nós também. Agradecemos a nossa Mãe Santíssima, Rainha dos Céus, por tanta proteção que nos dá. Essa Mãe que não nos abandona. E a todos os nossos anjos, guias, mentores, orixás, aos guardiões das nossas casas, que todas as casas têm os seus guardiões. Agradecemos a todos vocês com muito amor. Gratidão ao Pai por essa oportunidade de estarmos aqui nesse processo evolutivo. Abençoamos a todas as fontes de água, a todas as caixas d'água, a todos os trabalhadores da luz que estão no plano espiritual que incansavelmente nos auxiliam. A todos os trabalhadores que aqui estão ancorando essa energia para que essa evolução aconteça. E independente do que acontece diariamente, do que vai acontecer daqui para frente, que sabemos que vão passar dias turbulentos. Não se esqueça que nós estamos no caminho certo, que não caiu uma folha da árvore sem que o Pai saiba. Então, se é permitido algumas coisas ruins chegarem até nós, vamos agradecer, porque faz parte do processo evolutivo do nosso planeta. Ciclos têm que ser encerrados para que novos possam começar. A minha avó sempre dizia que quando se fecha uma porta, se abre duas janelas. Então tenhamos conexão com essas energias, com essa energia da gratidão. Que para o velho, para o novo chegar, o velho tem que sair. Então as energias têm que sair, as ruins, as velhas, para que as novas possam retornar, para que a boa era possa retornar. Então confiamos sempre no nosso Pai. Confiamos sempre na nossa espiritualidade. Porque um ser de luz, quando chega até nós, ele não nos traz medo, ele nos traz alegria. Então confiem sempre. Ouçam as suas intuições. Abram os seus corações para Deus, para o nosso Mestre Jesus. Pegue, caminhe e considere Ele como teu amigo. Coloque tua mão ao lado e diz: Jesus, caminhe comigo, que Ele estará com você. Você vai sentir a sua mão, que tem alguém te segurando. E que assim seja, Senhor meu Pai, que assim sejas. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, filhos da luz, agora e na hora de nossa redenção, agora e para sempre. Amém. Jesus, Maria e José. Agradecemos aos bons espíritos que se dignaram de comunicar-se conosco e lhes rogamos que nos ajude a pôr em prática as instruções que nos deram e faça que ao sair daqui cada um de nós se sinta fortalecido para a prática do bem e do amor ao próximo. Também desejamos que as suas instruções aproveitem aos espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos que tenham participado da nossa reunião e para os quais imploramos a misericórdia de Deus. E que assim seja, eu honro e vejo a cada um de vocês. Arro, Arroa, Amém, Ayan, Mitakuye e assim por todas as nossas relações. Namastê, Shalom. Independente da crença, confie no Pai sempre.
Beijo grande, fiquem com Deus e até quarta-feira que vem, com as bênçãos divinas, porque eu sei que é assim que o Pai quer. Muita luz, muita paz. Fique com o conforto do nosso Mestre Jesus. Que assim sejas.